senhores, prezados acadêmicos Cícero Sandrone e Evanildo Bechara, senhoras e senhores que nos prestigiam com a presença, aqueles que nos acompanham pela internet, terminamos hoje a série de 2013 do Seminário Brasil Brasis. O Seminário Brasil Brasis, como muitos sabem, ele se debruça sobre a cultura fazendo-se no cotidiano brasileiro. É um dos programas que a Academia abre para a contemporaneidade. Perdão. Ao longo de 2013, nós tivemos aqui 7 sessões, essa é a 8ª e última sessão do ano, em que falamos de inclusões e integrações culturais, discutimos a atualidade do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa de 1990, que entrará em vigor pleno a partir de 1º de janeiro de 2016. Também falamos de cidadania de pessoas com deficiência. A atualidade da leitura brasileira hoje, a presença do livro num tema bastante interessante, que foi tratar do livro do mundo e do mundo dos livros, dos novos suportes para o livro. E, em comemoração às efemérides ligadas a Luiz Azevedo e a Raul Pompeia, tivemos 2 seminários. O primeiro, de o Cortiço aos nossos dias, desafios da habitação. Quer dizer, como era a habitação ao tempo do Cortiço e o que aconteceu com a urbanização e os desafios da habitação hoje, né? Ou seria, do Cortiço a Minha Casa Minha Vida. De o Ateneu aos nossos dias, desafios da educação, foi um outro tema também abordado no seminário. E a seguir falamos das manifestações populares, um seminário idealizado e coordenado pelo acadêmico Cícero Sandrone, que aqui tivemos uma discussão sobre a atualidade mais imediata, né, do Brasil e das manifestações de rua. E hoje fechamos com o seminário sobre artes performáticas do século XXI. O que serão estas artes performáticas? É o que nos dirão aqui os nossos 2 convidados, Numa Ciro e Paulo Sérgio Duarte. E começaremos, então, com a palavra de Numa Ciro, de quem eu direi que é psicanalista, é artista e doutor em Ciência da Literatura pelo FRJ, defendeu a tese Nas Quebradas da Voz, o Lugar e a Mãe na Crônica Poética. Deve ser o Lugar e a Mãe, isso mesmo? O Lugar e a Mãe. O Lugar e a Mãe na Crônica Poética do RAP, com orientação de Heloísa Buarque de Holanda. O processo de pesquisa da tese resultou na criação do programa Universidade das Quebradas, um curso de extensão de estudos literários e das artes, voltado para os artistas e empreendedores culturais das periferias. O curso faz parte do Programa Avançado de Cultura Contemporânea, PACC da UFRJ, do qual Numa Ciro é pesquisadora associada e onde fez doutorado em Cultura Contemporânea. Neste semestre, o programa Universidade das Quebradas está sediado no Museu de Artes do Rio, uma parceria entre o museu e a UFRJ. Como atriz e cantora, Numa Ciro é uma artista dedicada à performance. Criou a modalidade de teatro-canto, que denominou monólogo cantante. Trata-se de uma performance de canto a capela, isto é, sem acompanhamento instrumental, onde a voz é o principal recurso de sustentação do espetáculo, ao qual são incorporados elementos do teatro, das artes plásticas, da poesia e da literatura. Como letrista, Numa Ciro tem parcerias com Antônio Nóbrega, César Lacerda, Flaviola, Hermeto Pascoal, Laura Lopes e outros. Escreveu O Banquete de Platão e Martelo Agalopado, uma das modalidades da cantoria nordestina. Dirigiu a leitura dramática deste canto, apresentada no dia 21 de outubro de 2011, na ABL, durante o 18º Congresso Nacional de Estudos Clássicos. Atualmente está no Teatro Cândido Mendes, em Ipanema, apresentando o monólogo cantante A Peleja da Voz com a Língua, trabalho concebido e apresentado em Portugal,
a partir de uma residência artística em Lisboa durante o ano de 2012, com o qual obteve o título de investigadora visitante do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Ninguém melhor do que Numa Ciro, né, para a performance a que nós teremos o prazer, seguramente, de ouvir, assistir, né, com ela, não sei, né, neste momento. A palavra é sua. Boa tarde. Para mim é um imenso prazer e honra estar aqui nessa casa. E ao lado do poeta grande Mício e do Paulo Sérgio Duarte. Um prazer estar com vocês aqui. Agradeço a Marta Klasbrun pelo convite. Agradeço a BL, não é, por estar aqui. E esse convite para falar nesta casa sobre performance entrou pelos meus ouvidos como a ação de uma performance do tempo. Percebi que o tempo pode nos surpreender ao tomar a forma de um artista performático. Na hora que a Marta me ligou e fez o convite, eu disse, pronto, a performance é do tempo. Por quê? De repente, me vi participante em sua performance do tempo e pensei, as nossas vidas são para o tempo a matéria de sua arte. Arte exposta ao mesmo tempo em que nos expõe, espectadores e objetos que somos da criação do tempo. Eis-me aqui, nordestinada a falar sobre performance, na Academia Brasileira de Letras, onde no ano de 1986 apresentei pela primeira vez minha arte performática nesta cidade do Rio de Janeiro. Eu tinha vindo ao Rio de Janeiro em 85 a passeio e fui à Petite Galerie do poeta Franco Terranova, todo mundo deve conhecer, tido como um dos pioneiros do mercado de arte no Brasil, e conhecido também porque ele era amado tanto pelos artistas quanto pelos compradores da arte. E lá estava havendo a exposição do artista Hildebrando de Castro. Bem, passou 85, vim morar no Rio, eu já tinha sido apresentada ao Hildebrando, e foi na ocasião que o Ledo Ivo veio fazer parte da academia, deu uma entrevista falando dos poetas pornôs, da poesia pornô, da poesia marginal do Rio de Janeiro, e como a novidade que aconteceu e num trânsito, né, entre o que é a academia, o que é o cânone, e aquilo que estava fora desses corredores, né, tanto editoriais quanto acadêmicos. E eles abriram, nessa época, uma abertura para esses poetas e os convidaram para fazer parte de uma programação cultural na academia. Eles eram, claro, performáticos. Ainda não, cada artista que veio compor esse programa, todos não eram performáticos no sentido de construírem performance em si, como a arte construída nesse intuito, mas eram performáticos na sua forma de estar no mundo e no seu fazer como cidadãos. Então, quando eles vieram para a academia, eles ficaram durante 9 meses, em cada última sexta-feira do mês, com a programação de poesia, apresentações de poesia, de performances e de música, que foi de onde veio esse convite. Como os artistas eram marginais e performáticos, a primeira característica da performance, uma delas é a irreverência, a crítica às instituições. Então, eles colocaram, brincando com a academia, o nome de Alcova Brasileira de Letras. Então, em algumas dessas vezes que eu me apresentei, eu acho que eu me apresentei 2 ou 3 vezes, já faz muito tempo, eu fui recobrar isso agora, Jorge Maltner, Nelson Jacobina, a própria Clara Sandrone, que eu via cantar a primeira vez aqui. Eram muitos artistas que compareciam nessas sextas-feiras.
E engraçado que essa irreverência foi absorvida pelos acadêmicos, e era uma irreverência, mas, ao mesmo tempo, eles não foram alijados desse processo, porque eles colocaram esse nome, porque faziam brincadeiras como essa, por exemplo. A minha performance. Isso aí é Auditório José de Alencar, nessa casa. O artista Idelbrando de Castro pintou o meu corpo, se transformou em tela. Nesse momento, o corpo é é a superfície, como é que se diz? Uma das condições principais da performance. A gente fala que é o tempo, o corpo, os espaços onde nós nos apresentamos, né? Onde a performance é apresentada. Então, ela trabalha com a questão do tempo, com a questão da crítica e da irreverência, e o próprio corpo ele se transforma não apenas num veículo, mas a própria superfície, o próprio fazer da performance. Então, o Idelbrando, que é um grande artista, que eu tinha visto na Petite Galerie, em sua exposição, ele pintou essa bomba atômica no meu corpo. Nesse momento, a gente fez umas 3 vezes, e eu cantava uma música, Surabaya Johnny, de Kurt Weill e Brecht. E ela era uma performance rápida. Em 10 minutos havia a pintura e acabava. Na hora que acabava a música, também acabava a performance. Eu fiz isso umas 2 vezes. O Austregésilo de Ataíde estava presente, e quando eu fui embora, porque eu passava muito tempo para tirar a tinta, dava um trabalho depois muito grande. Era 10 minutos para pintar e 2 horas para tirar a tinta, que era acrílico. O nome dessa performance é Natureza Viva, Acrílico sobre Pele. O Austregésilo disse o seguinte: que pena que o quadro se desfaz, não se pode adquirir o quadro. E a gente falou um pouquinho, enquanto o elevador descia, a gente falou um pouco sobre o que é a performance, e ele, tão interessante, ele falando exatamente do instantâneo, não é, do desfazer-se de uma arte que se desfaz. E eu me lembrei que teve um artista, que é a Marina Abramovic, que é uma grande performer, conhecidíssima. Ela fala de um artista, Gino Dominicis, que vendeu artes invisíveis. E um comprador comprou a arte, que não existia, pagou o quadro a ele, ao artista, e o artista, não contente, mandou as pessoas levarem o quadro. Então, chegaram os homens lá na casa do comprador, do colecionador, porque os colecionadores são incríveis, né? Então, ele comprou a arte invisível, ele pagou a arte, os caras foram levar para um caminhão na porta dele, os homens entraram e ele perguntou onde colocava. Coloca aqui, não, porque aqui tem uma luz tal e tal, vou colocar aqui. Não tinha quadro. E hoje, eu pensando esses dias no que falar aqui, eu disse, pronto, se eu soubesse, se eu fosse mais performática ainda, tanto quanto o Gino, eu teria vendido esse quadro. Invisível não faria. Pois é. Então, depois dessa... Isso foi quase uma improvisação, porque eu já tinha feito outras performances em Recife, né, e na Paraíba, que eu sou da Paraíba. Então, eu fiz performance em Recife, brincando com a coisa dos eletrônicos. Uma das performances que eu fiz com a artista lá foi Escombros Eletrônicos, um show de anormalidades. Então, a gente sempre ocupou um palco de um teatro pequeno, em Recife, e a gente colocou tudo que era de objetos eletrônicos, já em desuso também. E nós fizemos um texto delirante, nonsense, e eu cantava já a capela nessa época, em meio a essa preparação. Assim. Então, era uma performance brincando com os eletrônicos. Depois, eu fiz umas performances na feira de Campina Grande. A Campina Grande tem uma grande feira, então eu me vesti toda punk
e saí cantando na feira e umas pessoas iam atrás. Isso eu fui recobrando agora. Então, as pessoas, a performance era a seguinte, elas não sabiam se eu era uma artista e estava fazendo um trabalho, se eu era uma louca. Porque a questão da performance também é a gente criar equívocos, enganos, e não deixar as fronteiras borradas do que se está fazendo. Depois, já depois dessa performance na academia, não, aqui. Sim, ali é o Jornal do Brasil, que deu uma pequena informação aí sobre a performance, dizendo que a explosão agora é no próprio corpo do homem. Essa performance, ela saiu da bomba e foi para um vestido. Aí é no Museu de Belas Artes. Ele não pintou o meu corpo em público, ele pintou no banheiro do museu, e eu vim cantando, andando pelo museu, e as pessoas iam acompanhando. Depois eu fui numa sala e eu fiz um espetáculo de canto à capela, como se eu estivesse dando uma aula. Esse é acrílico. Isso aí foi no Parque Lage, numa exposição iconógrafos. E o Ideobrando, aí já mostra como era que começava a performance. Esse nunca eu tirei foto, mas de repente alguns amigos começaram a mandar fotos que eles tinham tirado. Porque uma das coisas que eu queria era que não tivesse registro. No entanto, se eu não tivesse esse registro, não podia mostrar hoje, né? E ele ia aos poucos pintando. Isso foi em 93. Enquanto isso, eu cantava. Essa foi outra performance, que também é uma característica da performance, e tem uma discussão sobre se a performance ela é feita apenas para ser vista no instantâneo em que ela é criada, e se a gente registrar, ela perderia um pouco de sua característica, ou se pode fazer uma performance para ser registrada. Então, a questão do documento, da performance documentada, ela é controversa. Então, dentro dessa controvérsia, nós fizemos essa performance só para registro fotográfico. Um fotógrafo chamado Walter Tortroff, ele fez essas fotografias. Em troca, ele fez a fotografia para nós. Em troca, eu posei para um trabalho dele, que esse ano esteve em Nova York. 20 anos depois, ele expôs o trabalho para o qual eu posei em 93 em Nova York esse ano. Esse era um cenário todo de papel. E ele me pintou. Esse foi um trabalho que a gente fez com a Ana Kifuri, numa festa teatral, e depois a gente foi para a rua e eu dei uma andada numa rua da Barra. Aí foi uma performance que eu fiz no Sérgio Porto, numa tentativa de chamar a atenção para a questão da performance, e vários artistas performáticos, tanto de música, de teatro e da poesia, compareceram. E eles chamaram isso de a volta da performance, que eu participei. Esses quadros estão hoje no Museu de Arte Contemporânea de São Paulo, porque eu fazia essa troca com o Ideobrando. Eu pousava para os quadros dele, que eram fotografias. Ele faz a fotografia e depois ele pinta o quadro do jeito como ele fotografou. Então, esse quadro chama Dia e Noite, Numa Ciro, Dia e Noite, e hoje pertence ao Museu de Arte Contemporânea de São Paulo. Porque isso é parecido com a forma como eu me apresentava para ele pintar. E esse é o último trabalho, que é esse que eu estou no Cândido Mendes, chama Peleja da Voz com a Língua, e tem 2 trabalhos diferentes dentro desse programa. Um
que eu apresento nas terças-feiras se chama A Viagem, que é esse. E nas quartas-feiras, esse outro que se chama O Amor. Então, depois dessa pintura, o que, vamos dizer, o resto, o que eu produzi, né, do que restou, né, dessa primeira fase, foi a voz. Então, eu tomei para mim que a minha performance, a partir de então, estaria vinculada e tomaria a voz como principal elemento. A partir de então, eu tenho trabalhado nesses 20 anos com a construção de roteiros para o monólogo cantante, que é esse canto a capela, sem nenhum instrumental, onde a voz é o principal elemento de sustentação do espetáculo. Os elementos que a ele vem se acoplar são elementos teatrais, porque eu sempre estou fazendo esse trabalho em teatros, por conta da acústica, porque eu tirei o microfone, não uso o microfone. Ele tem que ser totalmente a capela e acústico. Então, eu tenho que estar num ambiente que tem uma boa acústica. Também o teatro, porque a performance, para mim, ela também tem um elemento teatral muito forte, mas, ao mesmo tempo, não é um trabalho de teatro. Por isso, também, quando nós queremos fazer uma divulgação do trabalho, principalmente nos jornais, fica muito difícil, porque não há um lugar ainda no Brasil para a performance. Nós temos que colocar ou em show, ou em teatro, principalmente em show, porque eu canto. Então, não tem ainda um lugar para dizer, é um trabalho de performance. Entende? Então, aí, se vai um crítico, ele vai dizer, isso não é teatro, mas eu não disse que era teatro, no entanto, nem é show. E qual é o desafio desse trabalho? É fazer com que as pessoas entendam e possam ouvir essa voz que canta as canções como música. Porque tem pessoas que me ouvem cantar e dizem que eu estava declamando ou falando as letras e as canções. Não, eu estava cantando. No entanto, se eu desafinar, as pessoas notam que houve o desafino. Então, o grande desafio é trabalhar a voz e a canção e a música no sentido de que essa voz, ela traz para a cena a sua superioridade de instrumento. Não é? A voz é o primeiro instrumento do mundo. Inclusive, há 2 semanas atrás, um italiano esteve aqui e foi assistir, mesmo sem entender português direito. Então, o que é que ele me disse? Ele disse, eu pensei que estava ouvindo um canto de 5.000 anos atrás, um canto muito antigo, ou seja, no tempo em que a voz era um instrumento principal. Então, como é que eu comecei a cantar assim a capela? Principalmente, para mim foi o desafio performático maior, foi esse. Porque sempre que alguém pede para alguém cantar, uma pessoa cantar, em alguma festa, em algum lugar, diz, tem algum instrumento aí? Tem um violão para fulano cantar? Para você cantar? Tem um violão? Então, ninguém canta a não ser acompanhado. Então, para mim, o desafio maior dessa performance é esse. É mostrar a musicalidade, a melodia, o traçado da música somente a partir da voz, essa nudez da voz. Então, do nu do corpo, eu parti para o nudez da voz. Eu acho que eu já me excedi no tempo. Mas está bom, está de bom tamanho. Então, no primeiro momento, Depois eu faço. Bem, tivemos aqui, como todos ouviram, a partir de sua ação e de sua experiência, um exemplo que a Numacira nos apresentou da arte performática, a que ela se dedica há mais de 20 anos, né? Cerca de 20 anos. Então, nem tão século XXI assim. Não quer dizer. Bem, então agora ela vai falar a Paulo Sérgio Duarte. Eu, Paulo Sérgio, aqui eu agradeço, como agradeço a Numa, a presença no nosso seminário, é crítico, professor de História da Arte
e pesquisador do Centro de Estudos Sociais Aplicados da Universidade Cândido Mendes, na qual dirige o Centro Cultural Cândido Mendes. Exerceu cargos públicos na direção de instituições da educação e da cultura e implantou o Núcleo de Arte Contemporânea da Universidade Federal da Paraíba. A Paraíba está na vanguarda, pelo que Campina Grande, todo poder é Campina Grande, né? Projetou e implantou o programa Espaço Arte Brasileira Contemporânea da Funarte, 79 a 83, dirigiu o Instituto Nacional de Artes Plásticas da mesma Funarte, de 81 a 83. Foi chefe de gabinete da Secretaria Municipal de Educação e Cultura do Rio de Janeiro, diretor-geral do Paço Imperial, IPAM, subsecretário de Educação do Estado do Rio de Janeiro, 1991 a 93, e membro do Grupo de Implantação da Universidade Estadual do Norte Fluminense. Desde 1978, foi curador de exposições individuais e coletivas de diferentes portes nas instituições que dirigiu. Curador-geral da 5ª Bienal do Mercosul, 2005, e do programa Rumos Itaú Cultural Artes Visuais, 2008-2009. Lecionou nos departamentos de Arquitetura e Urbanismo e Artes e Comunicação na Universidade Federal da Paraíba, na pós-graduação de História da Arte e da Arquitetura do Departamento de História da PUC, na Escola de Artes Visuais do Rio de Janeiro, Parque Lage. Desde 2000 leciona nos cursos de pós-graduação, Gestão Cultural e Produção Cultural da Universidade Cândido Mendes. Publicou os livros Arte Brasileira Contemporânea, um Prelúdio, A Trilha da Trama e Outros Textos sobre Arte, em 4ª edição, Carlos Vergara, Valtércio Caldas e Anos 60, Transformações da Arte no Brasil. A palavra vai para Paulo Sérgio Duarte. Muito obrigado. Vamos começar com uma performance, eu vou trocar de lugar com a Numa. Vai haver uma troca de lugar por imposição tecnológica. Primeira performance do dia. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer à Academia Brasileira de Letras, uma instituição onde eu tenho vários amigos, não somente entre os acadêmicos, como entre os funcionários. Tive a honra também, o prazer de aqui trabalhar durante quase um ano no centenário da Academia Brasileira de Letras, preparando o CD-ROM do centenário e o que mais tarde serviu de material de apoio ao lançamento do site da internet, da academia. Então, eu senti a obrigação de atender a esse convite do Departamento Cultural e eu queria salientar uma coisa. No caso das artes performáticas no século XXI, na verdade, elas não se demarcam muito do que elas foram a relação entre artes visuais e performance no século XX. O que se ressalta mais hoje é que tem teoria demais da arte contemporânea e pouca análise de obras. Há um excesso de teoria da arte contemporânea e pouca análise das obras. Se a gente for se deter na análise das obras, e principalmente nesses coletivos performáticos que estão muito na moda no século XXI, nós vamos ver que eles são, do ponto de vista estético, muito raquíticos, anêmicos mesmo. Ou seja, se nós recuarmos para o século XX, para um momento libertário, por exemplo, de 1916, quando o dadaísmo é fundado em Zurique, e nós formos ver esse surgimento das performances durante o dadaísmo de 1916 até 1924, nós vamos ver que o caráter libertário, político e radical do dadaísmo dava de 10 a 0 nessas coisas que a gente vê hoje dos coletivos de performance. Daí eu ressaltar que o trabalho da Numa
efetivamente uma exceção nessa paisagem do século XXI, porque ela tem a coragem de se apresentar e, como ela reforçou muito, a capela, e tem um trabalho de literatura por trás muito importante, não é somente o canto. É uma pesquisa literária muito importante que ela faz. Então, é uma coisa que tem uma densidade e uma intensidade que são raras de encontrar em boa parte das performances contemporâneas. Então, tem uma diferença mesmo. Eu fui às 2 performances na semana passada, da Numa, A Viagem e o Amor. Agora, o que eu queria ressaltar aqui, que no caso brasileiro, 2 artistas nos anos 60 realmente ajudaram muito a alterar certos parâmetros da relação entre arte e performance. E esses 2 artistas, que hoje aborrece muita gente repetir esses nomes, mas é importante reiterar esses nomes, porque acima do Equador nós ainda não nos instalamos definitivamente na história da arte, que são Lígia Clark e Elliot Sica, que realizaram trabalhos efetivamente pioneiros no campo da arte, da performance. E a gente assiste, por exemplo, uma dessas muitas teorias da arte contemporânea, é a teoria da estética relacional, desenvolvida por um francês chamado Nicolas Bourriot. No livro não há nenhuma menção a Elliot Sica e Lígia Clark, enquanto menciona uma série de artistas posteriores a Elliot Sica e Lígia Clark. E eu não gosto da estética relacional. Eu não acho que um sujeito... Estou inteiramente de acordo com um amigo meu, que, pronunciando uma palestra na semana passada, o Francisco Bosco, disse muito claramente: eu não acho que um sujeito que participa de uma feijoada de um coletivo de arte é mais ativo do que um sujeito que escuta uma sonata de Beethoven. Ou seja, porque há esse mito da participação física como se isso atuasse sobre o sujeito e transformasse o sujeito num sujeito mais ativo. Ora, uma sonata de Beethoven, nós sabemos, exige momentos não somente de prazer e de reflexão, na escuta e na reescuta dela não sei quantas vezes, que exerce realmente exercita uma inteligência sensível que, muitas vezes, o besterol, desculpa a expressão, contemporânea não fornece. Né? O fato de eu ficar acampado dentro de uma galeria de arte, 6, 8 pessoas, fazendo feijoada lá e comendo no dia a dia, não torna, evidentemente, esse ato um ato político necessariamente. Né? Embora esteja travestido de arte política, essa estética relacional toda que se faz agora no início do século XXI. O momento da Lígia Clark e do Elliot Sica são 2 momentos muito diferentes na performance. O trabalho do Elliot Sica tende a uma sociabilização muito intensa do trabalho. Quando ele pega os parangolés, e os parangolés eram pinturas, obras de arte, que um performer usava, no caso, principalmente passistas da Mangueira, você tinha uma acumulação de experiência artística muito sofisticada, porque você tinha, de início, ele que tinha sido um artista construtivista muito importante, radical e precoce na história da arte do Brasil nos anos 50, passava agora a fazer uma pintura mole, tal qual a Lígia Clark tinha feito uma obra mole. Né? Essa pintura mole virava a roupa do performer. Então, o sujeito era um passista da Mangueira. O passista da Mangueira já era um artista na dança. E, ao vestir aquela roupa, realmente transformava um determinado ambiente. Quando esse passista, em 1965, esses passistas entraram no Museu de Arte Moderna, houve um problema era tão transgressivo que o museu mandou fechar as portas e impedir a performance. Há muita diferença nesses anos. O que a gente vê hoje é imaginar que, em 65, passistas da Mangueira, vestindo parangolés, tiveram a entrada impedida no Museu de Arte Moderna. Né? Mas, fora isso, havia esse convívio intenso, que se refletia também nos ambientes para ser usados, que também implicava numa participação do espectador,
para sua plena fruição, que, no caso de Hélio de Sica, era também alimentado por uma intensa experiência existencial que ele tinha da favela. Ele convivia efetivamente na Mangueira, ele frequentava, numa época que não era moda a Zona Sul frequentar a escola de samba, ele frequentava e era passista da Mangueira. Então, a própria arquitetura e a improvisação e a criatividade da arquitetura da favela marcaram os ambientes como Tropicália, que é uma instalação absolutamente pioneira na história da arte de 1967, que estão marcadas exatamente por essa arquitetura da Mangueira, por essa arquitetura da favela. E que implica, evidentemente, numa performance do espectador. Aí o performer não é o artista. O espectador é obrigado, para fruir da obra, a penetrar na obra, e muitas obras deles chamavam exatamente penetráveis por causa disso, e a performance é exercida pelo espectador. No caso da Lígia já é diferente. A Lígia está... Se essa sociabilidade, se essa exterioridade está muito presente na obra do Hélio de Sica, no caso da Lígia é uma dimensão psíquica mais forte, né? Essas esculturas, a meu ver, são esculturas limites da modernidade, ou seja, a escultura moderna não vai além dos bichos, mesmo que haja muitas esculturas contemporâneas, que a gente chama de escultura, estão dentro dos limites ditados, porque essa é uma escultura que não somente é manipulável, não é questão da participação do espectador, mas é uma escultura que não tem uma única fisionomia, terá diversas fisionomias conforme eu manipulo a escultura e, através das suas dobradiças, né? Então, os bichos realmente, no final dos anos 50 e início dos anos 60, estabeleceram o limite da investigação do espaço moderno. É um limite efetivo, uma fronteira construída aqui no Brasil por um artista brasileiro que delimita um campo de experiência na investigação do espaço moderno. A partir daí, vai ser outra investigação e não mais a investigação escultórica. E quando ela passa dos trepantes, né, dos bichos, para experiências mais radicais, ela vai realmente colocar em questão a obra de arte do ponto de vista da tradição. Ou seja, não pode haver nessa obra o sujeito da contemplação. É abolido o sujeito da contemplação. A obra só pode ser fruída através da participação. Você não, ao contemplar essa performance, você não apreende nada da obra, porque a obra implica que você use essas roupas para constituir a própria obra. Então, o espectador passa a ser o elemento constituinte da própria obra e fratura a relação sujeito-objeto que ainda existia na relação da contemplação, onde eu contemplo um objeto de arte ou escuto uma determinada música, para que a participação seja o próprio elemento constituinte. Com isso, ela fratura realmente um limite da arte, porque essa obra de arte foge ao sistema da arte. O sistema da arte vigente é o caso do artista que vendeu a obra invisível. Essa daqui quebra de outra maneira, porque quebra a relação da impossibilidade da obra ser constituída sem a participação. Não é por acaso, e eu acho que isso aqui é importante salientar, que essas investigações no Brasil se deram depois da disseminação da fenomenologia da percepção de Merleau-Ponty. Ou seja, nós não estamos mais num território de uma razão desencarnada, capaz de um puro espírito, uma pura razão, apreender o mundo. Não. A partir das experiências, das discussões alimentadas nos anos 50 no Brasil, da leitura da fenomenologia da percepção de Merleau-Ponty, é um espírito encarnado. Um espírito encarnado implica que espírito e corpo andam juntos. Não pode existir só espírito e só corpo. E o fato desse espírito encarnado atravessar a estética é importante de tal maneira que o próprio Merleau-Ponty vai desenvolver aplicações da sua fenomenologia da percepção no estudo de obras de arte, como no Olho de Espírito, e particularmente no escrito sobre Cézanne, A Dúvida de Cézanne, onde ele aplica a própria fenomenologia da percepção, começando o Olho Espírito com uma crítica radical à herança cartesiana da filosofia francesa, onde um espírito atua independente do corpo.
No caso da Lígia, a Lígia estava a par dessas investigações. Não só estava a par, como depois nos anos 70, quando ela vai para a França, ela vai procurar um psicanalista, o Pierre Fédidat, que era o professor de psicopatologia psicossomática na Universidade de Paris 7, também de psicologia do desenvolvimento, ou psicologia infantil, e o Fédidat era exatamente aquele que havia introduzido na França as teorias de Ludwig Binswanger, um psiquiatra suíço que, por princípio, criticava a psicanálise tradicional por levar em conta somente o discurso do paciente e não levar em conta o corpo do paciente. Para ele, era preciso restaurar esse soma, esse corpo, ao psiquismo, sem transgredir com o rigor freudiano, mas devolver de novo ao paciente seu corpo, e não somente sua fala, e o próprio psicanalista ser somente a orelha e a escuta. Então, essa psicanálise, de novo encarnada, não liberada somente no fenômeno da transferência e da contratransferência, e pela livre escuta e associação livre, mas paciente e psicanalistas de corpo presente, alteram muito toda a relação terapêutica. E é exatamente esse psicanalista que vai ser o psicanalista o Pierre Fédidat, que vai ser o psicanalista de Lygia Clark em Paris. Ela passa a ser muito influenciada por esse trabalho e a gente sabe que as consequências desse trabalho foi ela começar a desenvolver objetos e uma técnica psicanalista supervisionada por psicanalistas e psiquiatras aqui no Brasil, e transformando o trabalho dela numa terapia, né? Eu, como amigo dela, dizia que aquilo era uma continuação do trabalho de arte dela, apenas se dava fora do circuito de arte. É muito interessante a gente ver como essas experiências são muito precoces. Se a gente observar a datação delas, o trabalho é de 1968, o Ovo Mortalha, né? A proposição gestual aqui, de 1970. Agora, a gente passando para o Hélio, a gente vai ver que a radicalidade da pintura dele tinha realmente esgotado, né, uma exploração pictórica. Os artistas adoram matar a pintura, só que esquecem de dizer para certos pintores que a pintura está morta e certos pintores continuam a pintar, né? Agora, o próprio Hélio disse que a pintura estava morta para ele, e realmente ele chegou a momentos muito radicais. Essa pintura se encontra no espaço, por exemplo, no núcleo 6. E é de 1960 esse trabalho do grande núcleo, por exemplo. O Hélio era extremamente moço, né? Ele nasceu em 1937, né? E tinha radical. E aí ele passa para esses boles de caixas que são manipuláveis, né? São objetos manipuláveis, e simultaneamente começam os parangolés, em 1964. Aí eu guardei, tem essas fotografias, são fotografias de época, né, onde os passistas, são passistas da Mangueira que estão usando os parangolés, né? E aí o Hélio junto com o Nildo. São muito sugestivos os títulos das obras dos parangolés, né? Da diversidade vivemos, né? Parangolé capa 13, estou possuído, o Nildo da Mangueira vestindo. E vejam que esses objetos, pendurados num cabide, numa exposição, perdem seu sentido original. Eles são feitos para ser usados, serem dançados. Mas, ao mesmo tempo, há certas investigações tão formalistas na estética contemporânea que analisam, de um ponto de vista isolado e formalmente, o parangolé como se fosse uma pintura para ser pendurada na parede, entendeu?
e que, evidentemente, perde o sentido. Aí é o caso do Tropicália, né, os penetráveis. E esses penetráveis implicam num outro tipo de performance, porque, efetivamente, o Hélio, durante anos em Nova York, dormiu num penetrável, viveu no penetrável, experimentou, enquanto artista, o penetrável. E tem os projetos que ele deixou, né, que são projetos ainda que são detidos pela família, mas eu acho que, então, nós encontramos nas experiências da segunda metade do século XX, aqui no Brasil, experiências muito difíceis de serem superadas ou de serem substituídas por essas experiências que deram origem a essa, vamos dizer assim, a essa poética da participação que surgiu no Brasil dos anos 60. O que eu acho que existe hoje é um fenômeno de desestetização da arte a favor de sua politização excessiva, a favor da introdução de temas de minorias na arte, sem a formalização poética à altura de que a poética possa eclipsar a política. A política está permanentemente hoje na arte contemporânea eclipsando o teor poético, a densidade poética do trabalho. São muitos raros os bons, apesar de existir grandes artistas contemporâneos no Brasil, mas quando se vai para a questão da performance, são raríssimas as performances que cuidam do seu teor poético. Uma delas são aquelas que inauguram os trabalhos de Tunga, que são realmente performances puramente poéticas, sem nenhuma intenção. Agora, todas essas que são levadas para coletivos, que querem levar temas políticos para o campo da performance, eu considero de uma pobreza de dar dó. Muito obrigado. Só um minutinho. Bem, nós vimos aqui duas propostas, né, duas apreciações em relação ao tema do seminário. Eu, numa síntese, diria que Numa identificou a performance com o tempo, deu testemunho muito interessante da abertura desta casa, da BL, à cultura da contemporaneidade, de que este seminário é uma forma sistemática de apresentação. Como que ela fez isso? Lembrou o espetáculo performático que ela realizou aqui em 1986, com os detalhes que foram bastante identificadores do que significa essa relação que a academia mantém entre a tradição e a contemporaneidade, eu diria, entre a tradição e a modernidade. O testemunho que ela deu, do parecer do presidente Austrezer de Ataíde, né, normalmente, o Cícero Sandoro está aqui para não me deixar mentir, que tem uma imagem vinculada a uma austeríssima tradição, de repente ele dá um testemunho de plena abertura para o novo. Isto no tempo em que você lembrou que é bastante sintomático, né? Por outro lado, ela mostrou como a cultura é basicamente dinâmica, né? E eu quase aproveitaria aqui uma definição do Michel Rivière para a literatura para colocá-la, para adaptá-la à arte. Eu diria que a arte é o que a comunidade considera que é arte numa sincronia sociocultural dada. Quer dizer, num determinado momento da comunidade, naquele espaço, naquele recorte do tempo, a comunidade passa a abrir-se para manifestações que não que eliminem as outras manifestações da arte. Isso ficou muito claro quando Paulo lembrou aqui a universalidade e a permanência da beleza de uma obra como a obra de Beethoven, né? Então, reparem que é curioso como vão se acrescentando novas manifestações, né? Numa também apontou características da arte performática, né? E imediatamente eu associei com a crise dos paradigmas, na medida em que as novas manifestações da arte instauram novos modelos, né? Não modelos de modificação da sociedade, mas de modificação da própria manifestação artística e do consumo do prazer ou não que esta manifestação artística
provoca no telespectador, até mesmo do estranhamento que provoca, né? E você assinalou muito bem. Ou seja, ela partiu da sua experiência e nos deu um exemplo da arte performática que ela se dedica, e essa visão da Numa foi completada com as considerações do Paulo, que assinalou o excesso de teoria sobre a arte contemporânea e a pouca análise das manifestações que fazem esta mesma arte, né? E lembrou também que estão na moda vários grupos performáticos no século XXI e comparou as performances de hoje às dos anos de 1960, inclusive foi até bem antes as manifestações da vanguarda do começo do século XX. E dentro das manifestações altamente revolucionárias, entre aspas, ou que provocaram mudanças radicais no modo de fazer e de encarar a arte, ele lembrou a altíssima contribuição de Lygia Clark e Hélio Oiticica. E fez uma comparação entre aquelas manifestações de 60 e anos sequenciais com a performance da atualidade, e assinalando a participação do espectador nas performances. E destacou a abolição do sujeito na contemplação, mostrando que numa performance de melhor representatividade, como a da Lígia e do Hélio, o espectador se integra na própria obra de arte. E, finalmente, apontou para os fundamentos teóricos das novas propostas de arte, mostrando que, na arte contemporânea, né, o que nós vemos é uma desestetização da arte e uma superposição de um certo caráter político. Em conclusão, eu diria, a partir das duas conferências que nós temos aqui, que, na verdade, a performance ainda habita o espaço da vanguarda. E ela ainda habita, por incrível que pareça, ela ainda habita o espaço da vanguarda, o que é bastante coerente com a própria proposta, uma vez que ela se pretende modificar, ela se pretende em processo e não como alguma coisa que se realiza. E ela segue as mutações próprias do dinamismo da arte e da inserção da arte no dinamismo da cultura. Na avaliação dele, eu já disse, há exceções, evidentemente, mas as performances aí continuam no seu curso. Onde isso vai, não sabemos, mas o fato é que elas vêm demonstrando o enriquecimento e a sempre abertura para o estético, para a fruição de novas manifestações, e isso é muito saudável, né? E voltamos e fechamos com a referência que a Numa fez exatamente ao tempo, né? E as duas palestras convergiram nesse sentido. As performances acompanham a marcha inexorável do tempo, né? E Cronos é implacável. No encerramento, e como Cronos é implacável, é hora de encerrar. Na verdade, essa palestra, as duas palestras, esse seminário de hoje, encerram um ciclo, como eu disse, o ciclo de 2013, de um projeto que foi idealizado na gestão do presidente Marcos Vilaça, e vem tendo prosseguimento, e cabe assinalar aqui, agradecer a parceria do Bradesco, né, que nos permite continuar com esse projeto. E eu queria também, de público, agradecer a nossa diretora da assessoria cultural, a doutora Marta Klagsmann, pelo trabalho que vem desenvolvendo, o árduo trabalho que desenvolve à frente dessa assessoria, com a secretaria da Ione, e posso dizer que eu não tenho nenhum problema com a operacionalização dos projetos, apesar, às vezes, dos nossos entreveros naturais num processo
de amplo espectro, como é a programação cultural da Academia Brasileira de Letras, né? Nós temos ciclo de conferências, seminário Brasil-Brasis, MPB na BL, concertos de música de câmara, cinema na BL, teatro, educação, grupos de teatro, visitas guiadas, etc, etc, etc. Nessa abertura que a Academia procura fazer na conciliação tão bem exemplificada pelo gesto de mestre Austrégésio de Ataíde. Tradição, modernidade, memória e contemporaneidade. Muito obrigado, espero a presença de todos e o estímulo de todos na programação de 2014. Muito obrigado a todos nessa área.